Uma boa noite a todos. Boa noite. E também aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais. Vamos iniciar os trabalhos agradecendo a Jesus, Allan Kardec, a espiritualidade do Centro Espírita Allan Kardec, por nos assistir, nos envolver em harmonia, pedindo também que nós possamos compreender tudo aquilo que o expositor preparou, que a gente possa assimilar e colocar em prática nas nossas vidas. Assim, dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. E hoje à noite, em comemoração aos Dias dos Pais, nós vamos ter o coral Allan Kardec se apresentando. E logo após, então, o Feijão, nosso colega de ideal espírita, fará a explanação doutrinária para nós. Então. Boa noite. Boa noite. Qual de nós não tem nenhum defeito? Qual de nós não tem uma virtude? Nós vamos interpretar agora uma canção intitulada Anjos, de autoria do Beto Neto. Qual de nós não tem nenhum defeito? Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar. E no futuro nós seremos anjos. No planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham sonhos e não usam mal a liberdade. O mestre falou, sede perfeito, e nos ensinou esta lição, que somente o amor será eterno. Nele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar. E no futuro nós seremos anjos. No planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar.
nós seremos anjos. No planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será, será. Nós, mês que vem, é setembro, tem aniversário do nosso país, nosso Brasil. E a gente já vai homenageando. Hoje nós também vamos cantar uma canção intitulada No Sertão do Meu Brasil. No sertão do meu Brasil, nos escuros da floresta, animais de espécies mil, vivem sempre grandes festas, lindas aves graciosas, animais de espécies mil, e cascatas rumorosas no sertão do meu Brasil. É lá que se aninham gênios mil. Meu Deus, como é lindo meu Brasil. É lá, onde canta o sabiá. Por Deus, terra linda assim não há. O sertão do meu Brasil, nos escuros da floresta, animais de espécies mil, vivem sempre grandes festas, lindas aves graciosas, animais de espécies mil, e cascatas rumorosas no sertão do meu Brasil. É lá que se aninham gênios mil. Meu Deus, como é lindo meu Brasil. É lá, onde canta o sabiá. Por Deus, terra linda assim não há. Por Deus, terra linda assim não há. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz nos envolva. Coube para mim a difícil tarefa de falar depois do nosso coral. A música, nós sabemos, é algo que eleva a nossa alma. Então, eu vou tentar hoje fazer a nossa pequena homenagem a respeito do Dia dos Pais. Por 10.000 anos, o homem foi o senhor da situação. Vivemos em um regime patriarcal, onde o homem comandava a família, comandava as instituições, e a mulher cabia
cuidar dos filhos, criar e educar os filhos. Mas, no século XIX, já prevendo que a humanidade estava progredindo, tínhamos que equilibrar essa balança entre um manda e outro obedece. A partir da Revolução Francesa, a Declaração dos Direitos do Homem disse que todos têm os mesmos direitos, homens e mulheres. E Allan Kardec também trouxe a sua contribuição para reajustar este relacionamento. No Livro dos Espíritos, ele coloca que o espírito não tem sexo. Podemos encarnar tanto como homem ou como mulher, dependendo da nossa necessidade encarnatória. E chegamos hoje, no século XX, o homem parece que está meio perdido. Por quê? Por 12 mil anos ele comandou a civilização. E agora vem a mulher ocupando um espaço. E o que aconteceu conosco, os homens? Tivemos que nos adaptar à nova situação. Tem alguns que são inadaptados. E a gente vê aí ainda muita violência contra a mulher, fruto de quê? De espíritos que ainda não compreenderam que a sociedade está evoluindo para um mundo mais justo, onde homens e mulheres terão direitos iguais. Mas cada um vai ter a sua função, conforme esclarece a doutrina espírita. Então, esse fato começou a acontecer no período das 2 guerras mundiais. Porque antigamente, a tecnologia, a indústria de armamentos era bastante rudimentar e não havia necessidade de alguém substituir os homens. Desculpem que hoje está difícil. Quarta-feira, eu fui na Praia Grande e comentei lá. Sempre que eu venho aqui, eu estou entrando ou eu estou saindo de uma gripe. Eu disse, olha, hoje eu estou entrando. Aqui, acredito que hoje já estou saindo da gripe. Então, essa situação mudou porque havia necessidade das mulheres trabalhar para substituir os homens, porque as 2 conflagrações, que não foram 2, foi uma só, acabaram exigindo muita mão de obra e foi uma conflagração de nível mundial. Então, a mulher saiu para trabalhar e, devido à lei do progresso, não voltou mais para casa. Então, eu digo que hoje em dia, nós homens aí estamos um pouco perdidos na nossa civilização, porque até hoje a gente só mandava. E hoje tem que chegar em casa e tem que contribuir. Não dá para ficar mais só pilotando o controle remoto da TV. Temos que aprender. Uns já sabem cozinhar, outros auxiliam nas tarefas domésticas, então é um processo. E uma coisa interessante a respeito de quem comanda a família. Até hoje, era o homem que comandava a família, mas a partir da segunda metade do século passado até os dias de hoje, pesquisa que foi feita entre o período de 2012 e 2022, mostra que o número de lares com mulheres como responsáveis cresceu 73%, passando de 22,2 milhões para 38,3 milhões. Pela primeira vez na história, as mulheres superam o número de domicílios responsáveis, são mais responsáveis por número de domicílios que os homens. Ou seja, daqui a pouquinho nós vamos ter que assumir, pilotar fogão, a máquina de lavar. Eu ainda sou do tempo da enceradeira, né? Então, tudo isso vai ter que ser nós que fizemos. Mas Allan Kardec já, e os espíritos prevendo toda esta evolução, porque a lei de progresso é uma das 10 leis morais. Está lá, na terceira parte do Livro dos Espíritos, lá Allan Kardec esclarece a respeito da igualdade dos direitos do homem e da mulher. 1857, ano de lançamento do Livro dos Espíritos. Ou seja, há 2 séculos atrás,
Allan Kardec e os espíritos já nos mostravam o que queria acontecer na história da humanidade. Diz eles. E isso está entre as perguntas 817 e 822. São 5 perguntas do Livro dos Espíritos que nos esclarecem isso. Primeiro, na 817, os espíritos dizem que o homem e a mulher têm os mesmos direitos perante Deus. Voltando lá atrás. Pergunta 201 do Livro dos Espíritos. Nós podemos encarnar tanto como homem ou como mulher, dependendo da nossa necessidade encarnatória. Então, como o espírito não tem sexo, é claro que todos nós somos responsáveis perante Deus. Não importa que eu esteja na função da paternidade, como esteja na função da maternidade. E os espíritos dizem mais, esclarecem o porquê deste predomínio injusto dos homens sobre as mulheres. Dizem os espíritos na 818, o predomínio injusto e cruel sobre as mulheres é resultado das instituições sociais e do abuso da força. Lá, o homem é mais forte, a mulher é mais resistente, mas a força bruta é do homem. Então, a gente sabe que durante toda a nossa civilização, agora até já estão mudando, mas sempre predominou a lei do mais forte. Então, isso era natural. E as instituições sociais fizeram o quê? Copiaram esse predomínio da força. Até esse momento em que está começando a haver um pouco mais de equilíbrio no planeta. E os espíritos dizem, em função de ser mais forte, aos homens cabem os trabalhos rudes, à mulher os trabalhos leves, com a responsabilidade de se ajudarem mutuamente. Então, aqui nós vemos o quê? Na lei de reprodução, também na terceira parte do Livro dos Espíritos, nos fala a respeito da família. É na família onde se reúnem os espíritos para quê? Para evoluírem juntos e ajudarem espíritos a evoluir. Até a própria família evoluiu. Durante 12 mil anos, a família era tradicional. Pai, mãe e filhos. Hoje a família evoluiu. É pai, mãe e pet. Evoluiu um pouco mais. São 2 pais, filhos e pet. São 2 mães, filhos e pet. O pet já não é mais considerado um animal de estimação. Está tramitando no Congresso uma lei em que as pessoas vão deixar de ser chamadas de donos de animais, vão começar a ser chamadas como tutores. E hoje em dia, quando há uma separação na justiça, a própria justiça já também define com quem vai ficar o pet. Então, a gente percebe que a família está mudando e a gente tem que acompanhar essa evolução, porque a evolução, a lei da evolução, a lei do progresso, faz parte das leis divinas. Ou a gente evolui pelo amor ou evolui pela dor. Vamos analisar um fato. No ano passado, tivemos no Brasil registrados 144 mil boletins de ocorrência de violência contra a mulher. Feminicídios não tem um número certo, mas em Santa Catarina eu acredito que tenham sido 54 feminicídios no ano passado. O que acontece? O homem que diz respeito à mulher, que tenta ainda predominar pela força, na lei de justiça, amor e caridade, diz que cada um recolhe de acordo com as suas obras. No livro Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura, lá está escrito: a cada erro que a gente comete tem suas consequências. E as coisas acontecem dessa maneira. Eu erro. Primeiro eu tenho que me arrepender. Depois eu tenho que... a reparação é final. Eu tenho que expiar o erro, passando pelo mesmo erro que eu cometi. Então vamos analisar. Homens que hoje batem na mulher, feminicidas, com certeza, numa outra encarnação, vão passar para o lado contrário do balcão. Vão encarnar como mulher e também vão passar por tudo aquilo que eles fizeram passar, até que aprendam. Que a pedagogia divina, a gente aprende ou pelo amor ou pela dor. Pelo amor é difícil, porque ainda nós somos ainda bastante incultos. Mas pela dor é a pedagogia utilizada pela justiça divina e todos nós vamos passar por isso. Então, quando a gente vê
alguém que maltrata a esposa, que a gente tenha pena daquele indivíduo, que a gente sabe, olha, um dia ele vai estar naquela mesma situação, como uma mulher. Assim funciona a lei divina. Então, mas a respeito, na 820, os espíritos dizem que Deus deu a força ao homem não para escravizar a mulher, mas para a proteger. Então, assim que deveria funcionar o lar. E aí depois ainda coloca, depois ele ainda bota o dedo na moleira dos homens, nos colocando lá embaixo. O que eu vou colocar agora vai botar a nossa autoestima lá no calcanhar. Diz que a mulher está destinada à tarefa de maior importância do que a do homem. Viu? Gente que achava que era o do Borogodó, que era o dono da casa, não é bem assim. É como os espíritos nos veem e como deveria ser. E isso tem uma razão. É ela que dá as primeiras noções de vida para o espírito que vem naquele lar, renascer para crescer, evoluir e se educar. Então, sendo iguais perante Deus, é claro que aqui na Terra, homens e mulheres devem ser iguais perante a lei. Isso lentamente vai acontecendo. Algumas leis já estão caindo em desuso. Por exemplo, aqui no Brasil, tinha a lei da legítima defesa da honra. O homem podia matar a mulher porque estava defendendo a sua honra. Isso é bastante semelhante a 5.000 anos atrás, quando, ao tempo de Moisés, o homem podia mandar apedrejar a sua mulher que fosse colocada em adultério. 4.000 anos se passaram, mas a justiça era semelhante. Então, agora, há 2 semanas, há 1 mês, 2 meses atrás, o Supremo Tribunal Federal deu uma súmula revogando essa lei. Não existe mais este subterfúgio, essa artimanha legal para defender os homens. Então, o que é? É um sinal da igualdade. Vamos falar agora a respeito do Espiritismo e o Dia dos Pais. Temos o Dia das Mães, que a gente reverencia as mães. Normalmente, os pais levam a mãe para jantar fora. Hoje, amanhã, é o dia delas retribuírem. Então, amanhã é o dia das mães, patrocinarem os pais um dia de festa. Então, o Dia dos Pais é uma celebração que nos convida a refletir sobre o papel fundamental. E olha, dissemos que a mulher tem uma função mais importante que a nossa, mas a nossa função, temos um papel fundamental e uma missão sublime. Qual é essa missão? A missão é permitir que espíritos venham ao planeta e nós temos a difícil missão de sermos o exemplo para os nossos filhos. Interessante a gente analisar a figura do pai com a figura de Jesus. Jesus veio ao mundo para quê? Jesus veio ao mundo para nos trazer o seu evangelho, nos trazer a lei de amor, que rege todos os astros do universo. A lei de amor não é só aqui na Terra. A gente normalmente foca, eu estou aqui na Terra, não sei se tem vida habitada nos outros planetas. A doutrina espírita tem um ponto fundamental que é a pluralidade dos mundos habitados, ou seja, hoje nós estamos aqui. Amanhã poderemos estar encarnados em Marte, Júpiter, Saturno, ou quem sabe até numa outra constelação estelar. Então, a partir dessa ótica, a pedagogia, a lei de amor, também deve ser implantada dentro das nossas casas. Porque até então, até a gente chegar na doutrina espírita, normalmente, e era uma tradição da civilização, impor a autoridade pelo medo. Hoje, quem tem neto sabe que não adianta tu dizer para o neto não fazer isso, que muitas vezes ele vai fazer. O que é necessário? A gente tem que convencer, esclarecer eles de que aquela atitude ou que aquela ação é incorreta. Isso é um sinal de que estão chegando ao planeta espíritos mais evoluídos que não vão obedecer simplesmente pelo temor. Não. Hoje em dia,
nós estamos indo em direção do diálogo familiar. É difícil, mas, infelizmente, é a única maneira que nós temos de evoluir. Então, o pai tem que ser o exemplo do filho. Porque o filho copia o pai. O neto copia o avô, copia o pai e copia o avô. Não é assim? Quem é avô sabe, quem é pai também sabe. Então, nós temos que ser o exemplo. E exemplo bom. Não sermos um exemplo negativo. Por exemplo, vou usar algo que já está em desuso. Quando o telefone tocava. Hoje em dia, cada um tem seu celular. Cada um atende ou não atende. Mas, antigamente, quando o telefone tocava, o pai dizia, olha, se alguém me procurando, diz que eu não estou em casa. Tinha alguns filhos que diziam, o pai mandou dizer que não está em casa. Entregava o pai. Outros mais inteligentes diziam, não, o pai não está em casa. E o que acontecia? Quando o filho trazia uma nota ruim da escola, isso é normal, o filho escondia o boletim. Ou mentia, que a nota era boa. Se o pai não fosse olhar o boletim, tudo bem. E aí, quando o pai descobria, mas com quem tu aprendeu a mentir? O pai esquece. E lá atrás, 1, 2, 3, 4 anos atrás, ele dizia, diz que eu não estou em casa. Então, isso nós temos que combater em nós, que temos que ser exemplos positivos, como foi Jesus. Jesus foi exemplo durante toda a sua vida. Nós, ainda bem que não precisamos ser exemplo toda a vida, porque a gente leva, às vezes, 20, 30 anos para casar, então tem um período menor de sermos exemplos para os nossos filhos. Aí depois a gente pode ser exemplo para os nossos pais. Então, o dia dos pais, para nós espíritos, é um dia de reflexão, de como anda o nosso relacionamento no lar. É um bom relacionamento? É um médio relacionamento? É um relacionamento ruim? É importante a gente lembrar, porque a carga de trabalho no lar com a evolução, com os tempos modernos, acabou sendo distribuída entre homens e mulheres. Normalmente, o pai trabalha fora, chega em casa cansado e os filhos querem atenção. E muitas vezes nós não damos atenção para os nossos filhos, que, eu preciso me informar, eu quero me distrair. Então, é importante a gente compreender que nesse período de pai e de avô, a gente tem que ser um bom exemplo, porque é uma missão. Semelhante à da mãe, mas também é uma missão. Porque a missão da paternidade, ela tem o quê? A responsabilidade moral e espiritual. Os pais têm a missão de guiar os filhos, ajudando-os a desenvolver valores morais, éticos e virtudes. Isso envolve educar com amor, paciência e exemplo, promovendo o crescimento espiritual e a evolução dos filhos. É uma frase bastante comprida, mas realmente é um dever. A gente sempre acredita que a educação, a gente sempre foca muito na educação intelectual. Pega o filho, quando a gente tem que trabalhar, joga para o CI, joga para a escola, acreditando que a escola vai dar tudo aquilo que o filho precisa. Ela dá a educação intelectual, ela dá o conhecimento para ser um bom profissional. Mas a educação moral, ela é feita inicialmente em casa e depois continua. Porque o filho, quem é o filho? É um espírito, às vezes mais antigo do que nós, que vem parecendo que é uma tela em branco para a gente escrever nela, mas não é. Ele traz as tendências que vão se tornar mais salientes a partir dos 7 anos. Então, por isso que os espíritos dizem que o período de 1 a 7 anos é o momento ideal para incutir uma moral, a moral do Cristo, a moral dos espíritos, nos nossos filhos, porque a partir dali dos 7 anos eles começam a assumir a sua verdadeira personalidade. Por que a criança toda é bonitinha? A gente ama uma criança, não ama? Porque não vê ainda ali aquele adulto que há
20, 30 séculos atrás, vem fazendo as mesmas coisas que a gente lê na história da humanidade. E todos os acontecimentos da história da humanidade, nós somos ou atores principais, ou atores coadjuvantes, ou figurantes. Nós estávamos lá. E os nossos filhos também. Então, a nossa responsabilidade de uma educação moral é muito grande. E como fazer isso? Todos nós estamos aqui, ou somos espíritas, ou temos alguma afinidade com a doutrina espírita. E como a gente educa moralmente os nossos filhos? Com amor, mas também com informação. E como é que a gente leva a informação espírita? Através do Evangelho no Lar. Esse é um dos remédios da farmácia espírita para nos transformar em pessoas mais felizes. É o Evangelho no Lar. O que é o Evangelho no Lar? É quando nós tiramos um tempo, não precisa ser muito grande, 20 minutos, meia hora no máximo, para ler um trecho do Evangelho, comentar, refletir a respeito daquela lição que Allan Kardec nos traz. O Evangelho segundo o Espiritismo é o quê? São as palavras de Jesus que durante 2000 anos foram transformadas, de acordo com a vontade de cada um. Então, houve a necessidade de o Evangelho ser restaurado na sua pureza. E muito do que Jesus falou, há 2000 anos atrás, era simbólico, porque as pessoas naquela época, nós éramos ainda bastante ignorantes, não tínhamos condição de compreender sobre a existência de Deus, a definição que Allan Kardec nos dá de Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária de todas essas coisas. Não tínhamos condição de compreender que o espírito é imortal, que existe a reencarnação. Os judeus até aceitavam a reencarnação como se fosse a ressurreição. Sobre a comunicação entre os dois planos da existência, naquela época, a comunicação era feita somente nos templos. O primeiro centro espírita da Era Moderna foi a Casa do Caminho, comandada por Pedro. Era moderna? Não, era antiga, desculpem. Era moderna, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Hoje, nós temos centros espíritas aí pelo mundo todo, nos mostrando como é que é a vida na espiritualidade, e nos dizendo, cara, muda o teu modo de agir, porque senão tu não vai estar numa situação boa na espiritualidade. E também a pluralidade dos mundos habitados. Então, o Evangelho trazia tudo isso, só que se perdeu durante o tempo, e hoje, quando a gente faz o Evangelho em casa, uma vez por semana, mais vezes por semana, o importante é que seja num dia específico e na hora específica, que os espíritos, bons espíritos, vêm na nossa casa. Só que eles não estão aí, vou esperar se o Feijão vai me chamar segunda, terça, quarta ou quinta, não. Tem um dia da semana que eles trabalham, então, no dia e na hora certa, eles vêm, acompanham, trazem uma energia positiva para a nossa casa e nós conseguimos repassar aos nossos filhos a moral do Cristo. Então, o Evangelho é a melhor metodologia pedagógica para desenvolver a capacidade de amar. Não falta tanto amor no planeta? Então, cada um de nós pode fazer isso. Então, os pais e as mães podem fazer isso, que quem vai ganhar com isso são seus filhos. Eu vou deixar umas perguntinhas, uma casca de banana para vocês falarem. Umas perguntinhas para vocês pensarem a respeito do Dia dos Pais. Primeiro, qual a importância da figura paterna na sua vida? Pensem, tem o domingo para pensar, tem toda semana. Quais foram os principais ensinamentos que você recebeu dos seus pais? Terceiro, como você pôde aplicar esses ensinamentos em toda a sua vida? E a última, o que você pode fazer para fortalecer os laços com seus filhos, seus pais e com seus netos? Essas são perguntas que eu deixo para vocês meditarem, responderem para vocês mesmos, e se puderem colocar em prática alguma coisinha do que eu falei hoje, eu ficaria muito feliz. A todos os pais, um beijo no coração e que a paz esteja com vocês.
ligada a feijão. E realmente, vamos ter que pensar, né, nas colocações. Mas eu estou preocupada que amanhã eu vou ter que pagar o almoço do marido. Esse eu não sabia, feijão. Então, agora vamos para a segunda parte, o nosso passe. Que cada um possa sentar da melhor maneira possível, segurar suas aguinhas, né? Porque daí também é a hora da frutificação. E os que nos assistem em suas casas também podem pegar uma água, que através da oração, da mentalização, a espiritualidade vai chegar até seus lares, fluidificar suas águas e também vão receber o passe. Então, fecharmos os nossos olhos suavemente, elevando o pensamento, mentalizando Jesus. Jesus, amoroso, com seus emissários, derramando os fluidos salutares em cada um de nós, fluidificando nossas águas, que possamos receber os remédios fluidos e salutares que necessitamos para o físico, mas também para o espiritual. Que através dessas energias possamos nos fortalecer, nos encorajando, nos melhorando a cada dia. Agradecidos que somos, dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Que assim seja. Que assim seja. E agora, então, encerrando, uma boa noite a todos e até sábado que vem. Vamos em paz.